Hoje a aula é benzeno e fenol. Benzeno é um hidrocarboneto, mas eu vou voltar nele, por quê? Porque a gente não falou com muita clareza sobre o hidrocarboneto aromático, que é o benzeno. E o fenol é um álcool aromático. Então hoje a gente vai falar de uma química orgânica aí que envolve os cheiros, assim, os aromas, tá? Vamos lá, gente, benzeno. É um hidrocarboneto de cadeia fechada, talvez o mais estudado da história da química orgânica. Dentre os aromáticos, esse composto foi muito estudado. Desde 1825, 1875, uma data dessas, eles já têm conhecimento dessa substância química e já estudam ela há muito tempo. Ela tem essa característica aqui, ó. Podem observar que ela é uma cadeia fechada de 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. É 6 carbono e 6 hidrogênio. E olha, o que torna o benzeno muito interessante é essa parte aqui, ó, das ligações duplas. Ele tem ligações duplas alternadas. Aqui está uma representação dessas ligações como se elas estivessem se movimentando na molécula. E, de fato, é bem isso que acontece. Essas ligações, elas não ficam paradas nessa molécula, tá? Elas estão sempre aí em movimento. Eu já vou mostrar outra estrutura. Olha aqui. Então, nós temos uma estrutura aqui, a primeira, uma representação do benzeno na fórmula estrutural. Observem aqui o que eu estava falando a respeito de ter dupla ligação. Opa! Aqui, ó. Ó, uma dupla ligação. Sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não. Então, essas duplas ligações, elas existem aí no benzeno. Elas também podem ser representadas dessa maneira. Desse jeito aqui, que é a fórmula em linha, e observem novamente aqui, ó, dupla, não dupla, dupla, não dupla, dupla, não dupla, tá? Então, essas duplas ligações, elas se alternam, não necessariamente, obrigatoriamente, elas são sempre aqui. Elas aparecem uma hora, outra hora não, aparece outra hora não. Só um minutinho, gente. Manda o Heitor ficar quieto. Tuti, fica quieto. Não, vai lá e manda ele ficar quieto. Pronto. Os meninos jogando aqui do lado não tem condição. Fica quieto. Pronto. Acho que eles vão ficar quietos agora. Vamos lá, gente. Então, essa segunda representação do benzeno aqui é a representação em linha e também o mesmo composto pode ser representado dessa terceira fórmula. Essa bola aqui dentro, nós chamamos de anel aromático. Qual é o significado dela? O significado é exatamente desse aqui, ó, da estrutura anterior, que essa dupla ligação, ela não é fixa. Ela pode se movimentar dentro dessa molécula, tá? Como é que... Professora, só uma dúvida aqui. Pode falar. Quais são os outros compostos que também possuem anel aromático? Naftaleno, pireno, tolueno, vários compostos assim utilizados no cotidiano possuem anel aromático. Aí eu consigo diferenciar ele do benzeno através das duplas ligações interligadas, né, intercaladas. Não, você consegue diferenciar ele do benzeno de acordo com os ligantes que ele vai ter nessa cadeia. O benzeno é isso que eu estou mostrando. É isso aqui bem simples. Se tiver algum outro ligante aqui, que eu vou mostrar logo em seguida, ele já deixa de ser benzeno e passa a ser um outro composto. Tá? Então vai depender dos ligantes que estão aqui. Mas esse anel aromático, ele vai aparecer e ele caracteriza o benzeno, tá? Então, aqui, ó, o que nós vamos anotar? Que ele pode ser representado dessas 3 maneiras. Sendo que a dupla ligação, ela não é fixa, ela é
alternada, tá? Ela se alterna. Alterna, ou vamos colocar assim, sendo que a dupla ligação pode alternar suas posições. Beleza, pessoal. Tá? Valeu. E esse alternar essas posições nós também chamamos de ressonância, tá? É uma estrutura em ressonância, essa ligação ela não fica fixa, ela pode se apresentar aí em todas essas posições dentro do anel aromático, tá? Então, é isso, ligação dupla alternada, uma sim e uma não. E como que a gente dá nome aí? Para essa estrutura, nós vamos simplesmente dar o nome de benzeno, tá? Ele recebe um nome comum, não é a nomenclatura oficial, tá? O nome comum, que é o benzeno. É o nome dele também comercial. Então, ele é uma exceção à regra, e ele recebe esse nome comum e vai ser sempre assim. Os derivados dele, aí a gente vai dar um nomezinho. Poderia chamar aí também de 1, 3 e 5 ciclo hexeno. Poderia, mas não é o correto. O correto mesmo para o benzeno é chamá-lo de benzeno, tá? Ele vai ter esse nome comum. Agora, olha aí, o que o José tinha me perguntado. Como que eu sei que não é o benzeno? Esse aqui não é o benzeno. Esse aqui é o tolueno, que é um solvente bastante utilizado na produção de tintas, de resinas, tem cheiro muito forte. Lembrando que se apresentar anel aromático, apresentando essa estrutura aqui, já é uma substância que tem cheiro. Não necessariamente um cheirinho agradável, mas é uma substância que tem cheiro, tá? Então aqui, ó, é o tolueno. Como que esse é o nome comum dele, tolueno. Mas aqui eu já consigo seguir uma regra. E aí seria o quê? Metil, porque nós temos, ó, uma estrutura aqui que é o metil. E aí o nome dele ficaria metilbenzeno. Bem simples. Eu sei quem é o benzeno e sei que tem uma ramificação metil grudadinha nele. E aí, o nome dele fica metilbenzeno. É conhecido como... Professora, só uma questão. Essa é a nomenclatura do IUPAC ou nomenclatura usual? Nomenclatura da IUPAC, aqui. Só isso da IUPAC? Só. No caso do benzeno, a IUPAC aceita até o próprio benzeno. Não precisa escrever 1, 3 e 5, até porque não tem como eu dar número para essas duplas, que eu disse para vocês que elas não ficam paradinhas. Então, é até errado eu dar número, né? Mas se eu tivesse que dar número, seria, ó, carbono 1, carbono 3, carbono 5. 1, 3, 5, ciclo hexeno, tá? Mas a gente não faz isso, a gente chama de benzeno. E os derivados? Eu uso o nome benzeno nos derivados também. Tá? Essa é uma nomenclatura aceita. Ok? Não preciso dar número para esse benzeno, dizer que ele está no carbono 1. Porque lembra, o que aparece de diferente na cadeia carbônica, ali é o meu carbono 1. Tá? Como que... Deixa eu ver se eu tenho... Ah, eu tenho. Olha aí. Chilenos é um derivado do benzeno. Observem que aí ele tem um dimetil. Aqui já muda um pouco a história. Cada um deles vai receber um nomezinho. Olha a primeira estrutura que eu tenho duas ramificações. Então vai ser, ó, a primeira, vou chamar aqui de carbono 1, vou chamar esse de carbono 1, e aí eu vou chamar esse de carbono 2. Então, como que fica? Peraí. Então, nesse caso, a primeira estrutura, que a gente chama de chilenos, né, entre a classe dos chilenos, não deixa de ser um derivado de hidrocarboneto. Também, pessoal, essas três substâncias, os chilenos, também fazem parte da composição dos combustíveis de avião, tá? Eles têm essa característica meio explosiva, ok? Então, o que a gente vai ter ali, ó? A gente vai ter o 1,3... de metil, 3 não, professora, tá no carbono 2, 1,2
dimetil benzeno. Simples assim. Não preciso ficar seguindo tabela. Eu sei que é o benzeno, vai ser assim que eu dou o nome. Aqui, ó, vai ser de maneira semelhante. Mas observem que esse metil está no carbono 3. Lembrando que a gente sempre conta no sentido horário, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 1,3 dimetil, porque aparece 2 vezes, benzeno, tá? E pronto. E aqui, ó, tá no carbono 1, 2, 3, 4. Aqui tá no carbono 4. Então, de maneira semelhante, 1,4 dimetil benzeno. Essa é a nomenclatura oficial. Existe, para essa situação, uma nomenclatura usual, que na minha prova eu não cobro, mas ela pode aparecer, tá? Como que é essa nomenclatura usual? Ela pode aparecer, eu nunca vi no vestibular, tá? Mas às vezes ela é assim, ó, orto, meta e para. Usa-se umas siglas, tá? Você define o seu primeiro... Passou pra gente aí. Passou? Você define o seu primeiro carbono. Aqui, ó. Esse é o nosso primeiro carbono. O que está logo em seguida, ele está numa posição orto em relação a esse primeiro carbono. Então, aqui, ó, ele também pode ser chamado ou orto... Opa! Metil... Opa! Orto de metilbenzeno. Pronto. Então, pode acontecer. A primeira posição em relação ao seu carbono 1 é a sua posição orto. Ele é minúsculo, tá? A segunda posição em relação ao seu carbono número 1 é a meta. Vai dar muita confusão se eu escrever aqui, vai ficar muito confuso esses slides. Mas esse aqui, ó, seria, então, o meta de metilbenzeno. E observem que o que está na mesma linha, ele está paralelo, por isso que é o para. Então, ele é o para de metilbenzeno, tá? Lembrando que na minha prova, meu terceiro ano, eu não cobro essa nomenclatura. Ela não é oficial, ela é usual e muito antiga, tá? Esse na época que eu aprendi química orgânica há quase 20 anos lá na UEM. Faz tempo. Já mudou bastante coisa. Se aparecer, vocês não vão dizer que nunca ouviram, mas... Nos últimos vestibulares, eu não vi a ocorrência do orto, meta e o para, tá? Vamos lá. Trouxe aqui substância da avó, naftaleno. Minha avó tinha no guarda-roupa. Aquelas bolinhas brancas, tem um cheiro, ele é, olha aí, 2-benzeno grudadinho. Então, ele tem 2 anéis aromáticos. E onde que ele é usado? Óbvio, na composição dos inseticidas, porque o cheiro dele afasta fungos, traça, barata, então ninguém gosta aí desse cheiro. Então, o naftaleno é uma substância conhecida, tá? Comercialmente, cheiro forte, característico, e apresenta na estrutura 2 anéis aromáticos. Ok? Então, a gente só está conhecendo aí algumas substâncias da química orgânica que tem aí os aromáticos. Que gente, muitas substâncias na natureza contêm pelo menos um anel aromático aí na sua estrutura. Vamos lá. Agora vou chegar na aula, porque a nossa última aula foi sobre os álcoois, e antes de falar do fenol, eu tinha que mostrar o benzeno. Porque o fenol, ele é um derivado do benzeno, mas olha só, é um álcool aromático. Então aí, gente, muda tudo. Quando eu tenho a hidroxila ligada diretamente no anel benzênico, eu vou chamar isso não de álcool, mas eu vou chamar de fenol, tá? Vou anotar isso que eu acabei de falar para vocês. Ó, quando temos a hidroxila ligada diretamente, tá, gente? Tem que estar
Ligada certinho lá no anel aromático. Diretamente no anel aromático, classificamos o composto como fenol, ou a classe dos fenóis. É um álcool aromático, cheiro forte também. Vocês já sentiram, eu vou mostrar os... Vocês já até tomaram fenol e não sabem, tá? Mas eu vou mostrar para vocês as substâncias em que ele aparece. Então, a gente vai escrever aqui, ó, entre parênteses. É um álcool aromático. Lembra, não basta ser álcool de cadeia fechada. É um álcool ligado diretamente no anel benzênico para ser fenol, tá? As pegadinhas podem mostrar um álcool de cadeia fechada e dizer que é fenol. Mentira. Para ser fenol, tá ligado diretamente no anel benzênico. Bora lá. Fenol ramificado. Como é que eu vou dar nome para uma coisa desse tipo? Também tem nome. Ah, como é que eu dou nome para o fenol simples, né? Turma, essa estrutura aqui, ó, o OH, ela recebe um nomezinho próprio, que é hidroxila. Essa estrutura aqui chama hidroxila. E essa estrutura maior chama benzeno. Então, o nome do fenol, o nome oficial da IUPAC para o fenol é a união das duas estruturas, tá? Então, o nome oficial vai ficar assim, ó. Hidroxibenzeno. Muito simples. Eu vou unir duas coisas que eu conheço. A hidroxila com o benzeno. Vou unir esses dois nomes e fica hidroxibenzeno. Bem fácil. Ok? Aí, e se for um ramificado? Observem aqui, ó, que o meu carbono 1 já está marcado. É o carbono onde tem a hidroxila. Se tem a hidroxila é a coisa mais importante nessa molécula. Então, o meu carbono 1 já está marcado. No meu carbono número 2, aqui, eu tenho uma ramificação. E essa ramificação tem um nome, ela é muito conhecida, é um metil. Então, vamos unir tudo isso para fazer a nomenclatura. Então, ali, ó, no carbono 2, o que eu tenho? Metil. E o resto? O resto é o fenol, que eu já conheço. E o fenol é o hidroxibenzeno. Moleza. Moleza, moleza. Coisa mais fácil ainda é que não existe, assim, um montão de nomes para a gente dar. Qual a máxima possibilidade? Trocar a posição desse metil aqui nesse anel. Pronto. E o que vai ficar? Você só vai trocar o número ali. Se tiver no carbono 3, 3 metil hidroxibenzeno. Se tiver no carbono 4, 4 metil hidroxibenzeno. Moleza, gente. Não tem segredo. Bora lá ver outros exemplos. O que a gente tem aqui, ó? Um diol. Ó, aparece o álcool duas vezes. Eu tenho aqui e eu tenho aqui. Nesse caso, como que vai ficar o nome oficial, tá, gente? Tem o nome oficial, olha ali. 1,2, porque carbono 1, carbono 2. 1,2 dihidroxi, porque dihidroxi aparece duas vezes a hidroxila, benzeno. Dihidroxibenzeno. Fácil, tá? Aqui, ó, eu vou ter também um diol, né, um fenol duplo aí, só que agora tá aparecendo no carbono 1 e depois vai aparecer no carbono 3. Então, o que eu vou fazer, ó? Benzeno 1,3-diol. Ó, posso escrever assim, ou eu posso escrever da outra maneira que eu considero mais correta, 1,3 dihidroxibenzeno. Não é para amar química orgânica, gente? É muito fácil. É uma delícia. É só aprender a linguagem nova. Voltando. Benzeno. Estrutura que é hidrocarboneto aromático. Cadeia fechada, duplas ligações alternadas. Fenol. Tem a hidroxila ligada direto no benzeno. E aí torna-se um álcool aromático.
Como que eu dou o nome? É só juntar as partes. Hidroxila mais benzeno, hidroxibenzeno. Se tiver ramificação, cita onde está essa ramificação antes. Vamos ver onde eles aparecem aí no nosso cotidiano. Eu falei que vocês já usaram os fenóis, mas só não sabia. Turma, todos os desinfetantes, o que mata a bactéria e o que é mais barato na indústria química é usar um fenol. Então, ele tem aquele cheiro forte, a gente camufla o cheiro com as essências e os corantes, a gente disfarça, mas ele é aí um líquido com cheiro forte e ele mata aí as bactérias, enfim, ele é muito eficaz para isso. Corante. Então, ó, existe um corante, ele é chamado corante vermelho de fenol, então também na fabricação de corantes vai fenol. E olha aqui um fenol que vocês já tomaram quando estão gripados, a mãe dá aquele remedinho, que é um combo. Você dorme, uma delícia isso aqui. Esse Professora, remédio... Oi? o fenol também tá nos compostos de refrigerantes? Espero que não. Eu acho que não. O cara comentou de um, só que eu não me lembro qual que era, que tá presente na Coca-Cola e nos refrigerantes que são artificialmente saborizados. Bom, Agora, qual como que é, eu ele não é... lembro. Então, como ele é constituído de corante, tá vendo? Se ele tiver no refri, ele tá na forma de corante, tá? É provável, pode acontecer na forma de um corante, mas não na forma dos ácidos, nem do xarope que tem no refri, não. Não tem. Mas na parte, pode ver que uma Coca-Cola, ela deve ter pelo menos uns 3 corantes na composição dela. E os corantes, nosso organismo não tem nenhuma enzima, turma, que degrada corante artificial. E eu vou citar um exemplo bem bobo, mas ó, vocês vão me dar razão. Pensa o seguinte, se você tá tomando, sei lá, você toma 2 litros de suco de uva, o seu xixi fica meio rosadinho, você vê aquilo lá depois. Agora toma 2 litros de Coca-Cola, seu xixi altera, fica pretinho, fica azul, fica... Não fica. Professora do céu, Eu tomo muita Coca, eu sou viciada na Coca. Então, cada copo de Coca que você tomar, você fala assim, mais um corante que vai morrer comigo. Professora, e também é o corante que faz mal para os ossos, professora? Ou é outro composto da Coca-Cola? É o ácido fosfórico. O ácido fosfórico? O ácido fosfórico, ele gosta de cálcio. Então, o que ele faz? Se o seu músculo está liberando cálcio ali na sua fisiologia muscular, tem muita troca de cálcio e sódio e potássio ali nas células, nos músculos ali. Só que se você toma um monte de refri e ele vê aquele cálcio livre, aquele cálcio vai ser usado para regenerar seus ossos. Do desgaste de fazer uma caminhada, do desgaste de fazer uma corrida. O cálcio está ali e esse cálcio é importante para o seu organismo. Ele vai ser usado. Mas aí você vai lá e toma 1 litrão de refri e o ácido fosfórico adora o cálcio, ele captura esse cálcio e impede que esse cálcio seja absorvido pelo seu osso, pelo seu tecido ósseo. E aí é problema depois. Muito problema, tá? Então, gente, os corantes pode ter o fenol. Se a Pro Carla falou do fenol no refri, eu acredito que seja na forma de um corante. Então, professor, eu não tenho certeza se era o fenol. Eu lembro que ela falou assim, se vocês pegarem a latinha de refrigerante, vocês vão ver que é uma substância aromática, né? E tem o aroma e toda a substância lá. Ela falou lá, agora o nome eu não lembro qual que era. Então, pode ser, se for, é na forma de um corante. Os corantes que aparecem nos rótulos das coisas, eles aparecem com códigos, não tem o nome químico. Então, não dá pra gente identificar, a não ser que você vá lá na tabela de corantes e procura, tá? Mas então se tiver, eu acredito que seja na forma de um corante, tá? Mas, ó, o que eu ia falar, que todos vocês já tomaram, é na forma do remedinho. Olha aqui, onde aparece o composto fenol. Olha a hidroxila ligado direto no anel aromático. A fenilefrina é aquele que te desentope o seu nariz quando você está lá todo congestionado. Tá? Então, ele é
um medicamento bem comum nesses antigripais. Nessa estrutura da fenilefrina, não aparece apenas o fenol. Pode observar, aqui é fenol, porque tem um OH. Aqui é um álcool. Então, ó, tem fenol e tem álcool na mesma substância. Tem também uma amida, uma substância aqui nitrogenada. Uma amina, desculpa. Então, aqui, ó, uma mesma molécula, ela tem 3 funções orgânicas. Tem o fenol, tem o álcool e tem a amina. Cada coisinha dessa aqui atua de uma maneira no nosso organismo. Por isso que aqui, a química orgânica, gente, ela tá em quase todas as nossas coisas cotidianas, substâncias e produtos que nós usamos. Ela tá presente. Olha aqui, meninas, estradiol é o hormônio que nós mulheres temos, né? Nós produzimos o estradiol. E ele tem essa estrutura aqui, ó. Pode observar. Tem fenol. Ah, já estou falando a pergunta, ó. Quais são as funções orgânicas presentes no estradiol? Então, aqui, já posso identificar. Hidroxila, ligado direto no anel aromático. Então, tem fenol. Aqui, se eu olhar isso aqui sozinho, é apenas um hidrocarboneto, tá? Preciso citar? Não preciso. Mas se eu quiser estar errado, não tá também. Porque o hidrocarboneto tá em tudo. Então, também tem hidrocarboneto. E olha aqui, gente. É fenol isso aqui que eu citei? Cri. Será que é um fenol? Eu acho que não, porque não tem as ligações internas ali dentro, mas eu posso estar errado. Não, você tá certo. Tem 2 indícios de que não é o fenol. Primeiro, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. É um álcool de cadeia fechada. Para ser fenol, ó, anel benzênico, 6 carbonos, duplas ligações entre si, alternadas. Aqui nem tem as duplas, como tá certinho o Christian falou, nem tem as duplas e não tem 6 carbonos. Então, aqui, turma, não é um fenol, ali é só um álcool, tá? É um álcool de cadeia fechada. Ok? Então, aqui ó, a gente identifica pelo menos três estruturas químicas já. O fenol, hidrocarboneto simples e álcool. Então, esses exercícios para identificar as funções orgânicas, eles vão ser cada vez mais comuns para vocês, porque cada aula que for passando, a gente vai colocando novas funções para vocês. Então, vai enchendo de informação aí o pacotinho. Vamos lá, de vestibular. E eu acho que esse encerra a aula. Não sei se eu coloquei um terceiro. Não, só coloquei 2. De vestibular, exercício 2. A respeito do álcool benzílico, assinale as corretas. Primeiro, é um álcool. Já tá ali no nome. Álcool benzílico. É sim, turma. 01 tá correto. Pro, por que não é um fenol? Porque esta hidroxila aqui não está ligada diretamente aqui. Se tivesse ligado direto, era fenol. Não é fenol, porque essa hidroxila está como uma ramificação aqui. Lembrando que mesmo que não aparece, nessa pontinha aqui tem um carboninho com seus hidrogênios aqui. Tá? Então, já respondi a 02. Não é fenol. Só seria fenol se essa hidroxila tivesse ligado aqui diretamente no anel aromático. Beleza. Possui somente um carbono terciário em sua estrutura. Se eu der uma olhada aqui, eu acho que não tem carbono terciário nenhum, mas eu vou ter que olhar com muita cautela, porque eu acabei de enxergar uma coisa aqui, ó. Vamos fazer bolinhas. Aqui, carbono secundário. Bem como todos esses outros pontinhos que eu tô fazendo são carbonos. Epa, professora.
Todos esses outros são carbonos secundários. Por que que é secundário? Porque eles se ligam a outros 2 carbonos. Agora, turma, essa pontinha aqui, que eu vou até pôr a cor vermelha e vou pôr maior. Se a gente for dar uma olhada nela, olha aqui, ela tem 1, 2, 3 carbonos ao seu redor, tá? Cada bolinha azul. Então, este aqui é um carbono terciário. E ele é o único carbono terciário dessa estrutura. Então, tá correto. A gente pode assinalar. Ok? Essa coisa do carbono terciário, da fórmula mínima, da fórmula... Isso vai acompanhar a gente até o fim do ano, tá? 08. Possui anel benzênico em sua estrutura. Possui. Olha aqui o benzeno. Tá correto. Possui anel benzênico. Então, a gente pode assinalar a 08. 16. Tem fórmula molecular C6H6O. Bom, a gente pode resolver isso de maneira bem fácil. Nós sabemos que o benzeno sozinho é C6H6. E aí já está errado. Por que que já está errado? Porque tem mais esse carbono para contar, então seria C7. E também o que que eu tenho aqui? Mais um oxigênio e mais um hidrogênio. Então isso aqui, ó o erro está bem aqui. Qual é o correto? O que deveria ser o certo? O correto aqui seria... Opa! O correto aqui seria um C7. Um H, aqui tem 6, nesse carbono, aqui no anel tem 6 hidrogênios, mas aqui, 1, 2, 3, 4, aqui não tem hidrogênio nenhum, aqui tem 2 hidrogênios, porque ó, 1, 2 ligações completa com 2, então aqui ó, vou até fazer para a gente não ficar muito perdido, ele é um CH2, tá? E aqui também tem 1. Então, nós temos aqui no meio 1, 2, 3, 4. Então, aqui tem C5, 7, 8. No total, essa estrutura contém 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, aqui seria a fórmula molecular correta, não o C6H6O. Então, essa estrutura aqui, ó, ela vai ter vai dar como resultado dessa somatória 13, né? 8 mais 4 mais 1. E eu só coloquei 2 exercícios hoje. Pessoal, a respeito do benzeno, do fenol, do jeito de dar nome, ficou alguma dúvida?